Olá, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Do dia 21 de dezembro até 1º de janeiro, você fica com uma série de entrevistas que foram destaques aqui no Manhã RBA Litoral no ano de 2020. Bom dia, Chico. Seja muito Bom dia. bem-vindo. Bom Queria dia. falar Nogueira. antes de começar a nossa entrevista, estamos muito contentes com a sua recuperação. Torcemos bastante, porque você pode dizer que sentiu aí na pele o drama desse vírus que está aí atacando todo mundo. E aproveitar também para, antes das perguntas, você fazer assim um depoimento para alertar as pessoas que não se trata de uma gripezinha. Estamos vendo aí na nossa cidade que os casos voltaram a aumentar, não de uma maneira significativa, mas de uma maneira preocupante, e você poderia fazer um alerta para essas pessoas que nos últimos fins de semana você deve ter acompanhado, ter visto as nossas praias cheias, as estradas lotadas, como se todo mundo tivesse sido vacinado, né? E um desrespeito com o outro também, não só a preocupação com a própria vida, mas um desrespeito com o outro. E você que passou aí uma situação muito preocupante, graças a Deus, está de volta, feliz com a sua recuperação. Então, fala aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, esse drama, Chico. Primeiramente, bom dia a todos aqui, a Tânia, Rodrigo, toda a equipe da Rádio Brasil Atual, os ouvintes da rádio. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Você não sabe quanto é importante rever vocês aqui, porque, na realidade, como você estava falando, Tânia, somente quem passa e tem a dificuldade, aí nós vamos falar de quase 4 milhões, mais de 4 milhões de brasileiros infectados pelo esse vírus, e mais de 140 mil pessoas praticamente perderam aí a vida, as famílias aí com mais de uma pessoa, enfim, como você disse, não é uma gripezinha, de fato é preocupante, porque é uma doença invisível, uma doença que ela consegue, de certa forma, dar uma transformação muito rápida no seu corpo, né? Desde os primeiros sintomas até você pode desenvolver a doença com mais gravidade ou não. Então, tem pessoas que é assintomática, não sente nada, mas transmite a doença. Tem uma coisa que eu vou questionar, então a ideia é colocar isso até como um alerta para todos. Você, quando está aferindo a medição da febre da pessoa e deixa a pessoa entrar no estabelecimento comercial ou alguma coisa parecida, isso não é garantia que ela não possa estar transmitindo, porque eu só tive febre depois de 5 dias que eu já estava infectado. Então, é uma coisa assim para a gente colocar para pensar. Eu acho que a maior segurança que tem é você usar máscara, ter o distanciamento social, você ter a higienização das suas mãos, da sua roupa, sapato, enfim, procurar estar sempre buscando questão da limpeza, porque o vírus fica na sua mão, na sua roupa, enfim. E o fato de você não ter febre, né, é o fato que você possa transitar à vontade no comércio e até mesmo dentro do ônibus, assim, eu acho que é uma coisa, um alerta que eu falo, até porque as pessoas, ela não têm os sintomas logo quando se infecta, demora um pouco, 5 dias, 6 dias, e se essa pessoa ter contato com outras pessoas e não tomar os cuidados necessários, ela pode transmitir para outras pessoas. Então, é um alerta que eu faço. E assim, a gente ficamos 10 dias internados, combatendo essa doença. Eu agradeço aí desde já os profissionais da saúde, da Casa de Saúde, e também
Dr. Evaldo Stanislau, que me cuidou de mim nesse momento, nesse período, e ainda continua, porque fica um pouco as sequelas no teu corpo, você vai aos poucos adquirindo tua confiança, a minha agenda está vindo, já estou começando a trabalhar, mas a gente sente um pouco de um cansaço, né? Não tem como explicar direito. Tem pessoas que sentem um pouco mais, pessoas que sentem um pouco menos. Eu, graças a Deus, eu consegui ter uma recuperação rápida, mas foi realmente um baque. Eu fiquei com 80% do meu pulmão comprometido e eu precisei fazer um tratamento específico, fisioterápico, para poder abrir o TA no meu pulmão, e foi aí que comecei a me recuperar. Mas, assim, eu vejo o drama aí de muitas pessoas que são entubadas, vão para a UTI, e a recuperação é muito lenta. Volta depois de 30, 40, 50 dias, começa realmente a ter uma vida normal. Então, graças a Deus, eu consegui me recuperar rápido, já estou na ativa, estou já na Câmara, estou aí fazendo minhas agendas, mas, assim, é muito preocupante porque, assim, um governo, um presidente da República que desdenha a doença, que tira sarro, fala que é uma gripezinha e fala que não é Messias porque as pessoas morreram, não pode fazer nada. Nós estamos sem governo, então é difícil combater uma pandemia como essa, que praticamente é uma pandemia que atingiu o mundo todo, e ter um governo irresponsável, que não tem as medidas que tem aí. Esse período de pandemia, quantos ministros já passaram? Até o outro lado da militar já caiu. Então, assim, você não tem uma coisa séria, vou fazer, vou investir, e o país depende do governo federal para poder fazer os investimentos na área da saúde, o estado e o município também. Então, acho que fica aqui o meu protesto, né, por conta de toda essa falta de governo que a gente está passando. É uma crise que tem a crise econômica, sanitária, política, e a gente tem aqui para lutar e resistir, continuar brigando para que venha investimento para o SUS, que o SUS, se não fosse o SUS, praticamente a pandemia poderia estar muito pior, com mais números de infectados, mais números de pessoas mortas. O SUS tem um sistema que atende o Brasil todo, muitas vezes precariamente, mas tem espaço, tem médico, tem hospitais que atendem pelo SUS, que vai atender a população mais carente. E a pesquisa já aponta que essa pandemia, o vírus, ele atinge mais as periferias e o número de infectados, de morte, a grande maioria é na periferia das nossas cidades, do nosso país. Sim, o presidente Bolsonaro, inclusive, já comentou que quem faz isolamento social, quem está tendo esse cuidado, é fraco. Ele, né, nas palavras dele, ele já disse que tem que ir para a rua mesmo, tem que... Né, então, infelizmente, é uma afronta e um desrespeito, principalmente aos familiares e às pessoas que perderam entes queridos. Chico, e Rodrigo, e é o exemplo que ele dá, aí a gente vê as praias lotadas aqui no final de semana, que a Tânia comentou, e as pessoas acham que é normal. O grande lá, desinforma, a pessoa não acredita de fato que a doença ela pode ser grave e acaba colocando a sua vida em risco, a sua vida e da sua família, né? Isso aí é muito ruim. Chico, eu queria comentar justamente esse ponto, que nos últimos finais de semana tivemos aí um grande número de turistas aqui na nossa região, e eu queria saber como você, lá na Câmara, está trabalhando com o intuito, né, de tentar conscientizar as pessoas, né, de evitar essas aglomerações, porque, como você bem disse, muitas pessoas estão sem máscaras nas ruas, né, vão às praias, já está tendo aglomeração e aquela desinformação, porque o presidente Bolsonaro fala uma coisa, o governador do estado, João Dória, também sempre com aquele discurso publicitário, agora parece que ele não está seguindo tanto as recomendações da saúde e não faz nada para evitar essas aglomerações, né, e essa vinda de muitas pessoas aqui para a Baixada Santista. Então, eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre o seu trabalho na Câmara referente a essa proteção aos santistas.
Bom, Rodrigo, assim, desde o do início dessa pandemia, tanto eu, a bancada do Partido dos Trabalhadores, tem defendido a vida. Até porque é uma doença que não tem vacina, não tem uma forma de evitar, e a única forma de evitar é o distanciamento social, uma forma de evitar você ter aí o uso da máscara, você ter a higienização das suas mãos, e nós sabemos que nós temos uma parcela enorme da população de Santos que sequer consegue fazer distanciamento social, por morar em condições insalubres, precárias, em cima de palafitas, em costa de morro, nos cortiços, e nossa luta lá justamente na orientação de colocar nossa posição, muitas vezes somos voto vencido por conta que tem outros vereadores que pensam diferente, que a gente, a princípio, tinha que ter o lockdown para que pudesse realmente lockdown total, para que pudesse fechar tudo e não teve esse fechamento. E aí, aos poucos, começaram a ter a abertura do comércio, mas não porque nós somos contra o comércio tem que ter o suporte dos governos, tanto federal, estadual e municipal, no sentido de ajudá-los, no sentido de você ter aí uma recuperação da economia da cidade. E isso não tem nenhum plano da cidade que está fazendo isso. A prefeitura não tem nenhum pacote econômico de ajudar os comerciantes para ele pudesse voltar à economia da cidade. O que fez? Começou a abrir o comércio. E quando você começa a abrir o comércio, você não entende que na ponta, para que as pessoas cheguem até o comércio, ela precisa do transporte público. E a grande deficiência nossa é o transporte público que não atende a população, em forma geral, não tem álcool gel, não tem aglomeração, porque a empresa que é contratada pelo serviço, pela prefeitura, não cumpre o contrato. Então, eu já fiz vários requerimentos pedindo o cancelamento desse contrato, porque é impossível se gastar dinheiro público numa situação que não tem retorno, que não tem a prestação de serviço adequado. Você tem um decreto do prefeito que tem várias regras de distanciamento, álcool gel, e a empresa de transporte não cumpre e a prefeitura não multa, não faz nada. Não tem por mais que a gente peça fiscalização, não tem uma atitude firme do prefeito da cidade, do gestor da cidade, no sentido de cobrar que seja feita realmente seja cumprido o contrato, que coloque mais linha de ônibus para que a população de Santos não corra risco de estar se aglomerando e se infectando. Então, é difícil você abrir comércio e não ter as condições necessárias para que as pessoas possam transitar dentro da cidade. Chico, foi muito importante você falar dessa questão do transporte, que eu recentemente, eu estou trabalhando no home office, mas tive que pegar um ônibus e assistir a cena de ônibus cheios, né? E realmente os ônibus não disponibilizam de álcool gel e são pessoas que não têm a outra opção. A gente estava falando da questão das praias cheias, mas as praias, a pessoa vai se ela quiser, é uma opção. E já nos ônibus lotados, a pessoa não tem saída, ela tem que. É aquele serviço que ela tem que usar, porque ela não pode escolher ficar em casa. Então, realmente é uma situação assim, muito preocupante de ver nas horas de rush, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, 6, 7 horas da noite, os ônibus cheios. É complicado, né? Porque assim, a gente cobra muito, mas o prefeito não faz a sua parte, não tem fiscalização, a CT, que é responsável por essa pasta, não dá resposta para o vereador na Câmara, enfim, a gente tem uma deficiência enorme, já tinha, e aí quando abriu, tinha que abrir com os protocolos e cobrar os protocolos, multar e fazer com que, porque é dinheiro público, nós estamos pagando, né? Então um dos pontos que a gente bate muito é essa questão. Sim, vamos falar também da questão da deficiência e déficit, agora de déficit habitacional, a questão de moradias, que como você tinha falado, a pandemia, ela atinge as populações muito mais vulneráveis, e recentemente a prefeitura deixou aí escapar 3 áreas para a construção de moradia popular, né? Qual é a sua avaliação, Chico, podendo aí contemplar tantas famílias que estão aí nos movimentos por moradia, e o seu mandato é um mandato
que está junto aí com esses movimentos, brigando para diminuir o déficit habitacional? Tânia, acho que é importante a sua pergunta, porque tem um pouco o que eu falei aqui na questão do momento que nós estamos vivendo de pandemia, e as pessoas não dá nem para fazer distanciamento social, porque não tem como, né? Fica à mercê da sorte mesmo, porque não tem na cidade uma política pública de habitacional para moradia social. Então, você tem aí um déficit habitacional para mais de quase 30 mil pessoas necessitando de moradia social, e você tem algumas áreas que já são destinadas para essa questão, né? Que é moradia social. E por conta não ter projeto, não ter um planejamento, não ter uma secretaria de habitação, a prefeitura praticamente não cumpriu os prazos que estavam estabelecidos, que essas áreas tinham que ter a construção ou iniciar alguma coisa de um projeto, e eu acredito que também não pediu a prorrogação, porque já há muito tempo a prefeitura vem pedindo a prorrogação dos prazos para poder executar essas obras de habitação social. O SPU pegou de volta essas áreas, são 3 áreas, né? Uma ali perto da Constituição, da Canal 3, enfim, tem uma tripa que vem da Codesp, que são áreas fatiadas, e essas áreas já estavam destinadas do SPU, em 2012, para a prefeitura executar para moradia social. O SPU pega de volta, né? E a luta nossa com o governo de moradia, que aí a prefeitura também tem que entrar junto, solicitando para que pudesse aumentar esse prazo para poder executar essas obras. Então, o movimento de moradia está aí organizado de forma participativa do nosso mandato. Nosso mandato é um mandato participativo, democrático, para que nós possamos ajudá-los no sentido nessa luta de resgatar isso. Então, nós temos já pedindo uma audiência no SPU em São Paulo, a superintendência, para que nós possamos encaminhar as propostas dos movimentos de moradia para que seja voltada essa área, porque o déficit é muito grande, essas áreas são importantes para diminuir esse déficit, mas é necessário que tenha um planejamento a médio e longo prazo para que possa atender a população mais carente da nossa cidade, Vistânia. Sim. Chico, você citou aí o seu mandato democrático e participativo. Eu queria que você explicasse melhor para as pessoas o que seria, né, um mandato participativo e democrático. Bom, a rigor, Rodrigo e Tânia, o Partido dos Trabalhadores tem essa premissa, né, da luta de classe. Eu sou oriundo da luta de classe, sou sindicalista. Meu mandato não é ser diferente. Participativo, quando eu falo participativo, você ter a participação social, você está nos locais, nos movimentos, a questão do sindical, dos trabalhadores, trabalhadoras, do movimento de moradia, das mulheres, dos negros. A gente tem um mandato que tem essa vertente na questão social. E a participação desse público dentro do nosso mandato é permanente, né? Nós temos os conselhos de bairro, enfim, tem uma forma de participar que, para mim, isso é natural. Isso aí já vem da minha origem, na origem da luta de classe. Então, a organização social é importante. E o mandato nosso tem essa abertura, né? De você estar conversando com todos porque assim, conversando todos com esse segmento, porque quando chega uma demanda na Câmara, é importante que muitas vezes, a demanda não é uma demanda pessoal, a grande maioria é demanda coletiva, né? Por melhores questão da saúde, da educação, da moradia, da luta de classe. Nós tivemos várias audiências públicas da reforma trabalhista para orientar os trabalhadores a respeito do que estava acontecendo, questão da reforma previdenciária, nós fizemos uma SEV para poder orientar isso, a luta da cadeia velha, a luta do movimento cultural que tinha saído lá, a gente conseguiu fazer audiência pública, recuperar aquele espaço para a cultura, enfim, eu acho que a luta que chega na Câmara é a luta social e a luta coletiva. Então, quando a gente fala um mandato democrático, participativo, é essa a linha que a gente tem dentro do nosso mandato, desde a nossa
posse, porque nós entendemos que só assim que funciona mesmo, só assim a gente consegue ter força, o vereador, para poder estar encaminhando as reivindicações e o pleito da nossa população da cidade. É por isso que o governo quer atacar tanto os sindicatos, justamente por isso, porque sabe que só com união, né, todas as organizações que fortalecem aí essa luta, seja por moradia, seja por trabalho, seja qual for a causa, só assim é possível obter algum sucesso. Então, a ideia do governo é que isso se esgace e que não vá para frente, que justamente faz parte desse projeto de governo, né, Chico? O governo, ele praticamente, o golpe de 2016, 2014, que em 2015, quando a Dilma não conseguiu, já assumiu, já começou a pauta bomba, já começou ali um golpe, né? Então, esse golpe é da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, e o governo Bolsonaro vem dar continuidade a isso. Só praticamente está intensificando a questão da você não mandar verba para o meio ambiente, você vê como está as queimadas, vê o que ele tem colocado na mídia, qual é a resposta que ele tem para a questão ambiental, não tem resposta. A questão do cultural também, se não fosse a articulação do movimento cultural na Câmara Municipal, não tinha saído a lei para poder usar o fundo da cultura para salvar as pessoas que estão aí nesse período da pandemia sem receber nada. Então, ele não faz nada para ninguém, para o país como um todo. Então, para ele, a carteira verde e amarela é a saída que ele está querendo colocar, e as pessoas, muitos estão abraçando a causa porque estão desempregadas. Mas é a volta da escravidão, você não tem direito nenhum. Então, ele está ali a serviço dos grandes empresários e querendo ter a força de trabalho praticamente de graça. Então, ele quanto mais enfraquecer os sindicatos, os movimentos sociais no nosso país, menos cobrança ele vai ter, menos as pessoas vão conseguir se organizar. Mas os movimentos sociais, os sindicatos, estão resistindo e estão aí se organizando com todas as dificuldades e continuando a luta. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, que a luta não parou por conta da reforma trabalhista, até porque nós conhecemos qual é a história do nosso país de luta, né? A história do nosso país de luta já vem lá atrás. E a gente não tinha jornada de 44 horas, a jornada era muito maior, a gente tinha os movimentos por direitos trabalhistas, na era Vargas, que teve alguns avanços, por conta muitas greves foram feitas e não tinha estrutura nenhuma, não tinha organização. O trabalhador foi para a rua. Então, é o que a gente coloca, o trabalhador tem que ir para a rua, o trabalhador tem que realmente fazer com que as pessoas sintam essa necessidade que nós perdemos muitos direitos, temos que retomar isso. Então, é importante dizer que a organização de classe, a organização social, é fundamental para a retomada da democracia e dos direitos que foram retirados de todos nós. Eu acho importante isso, todas formas de organização, a gente temos que apoiar enquanto vereador na Câmara. Eu apoio toda essa forma de organização e estou na linha de frente por entender e por fazer parte do movimento organizado dos trabalhadores. Vereador Chico Nogueira, o nosso ouvinte Cecílio Melo tem uma pergunta aqui, vou pedir para o nosso editor Taigo colocar na tela. Chico, você vem de muito tempo alertando contra o armazenamento de produtos químicos no Porto de Santos. Agora, finalmente, as autoridades portuárias resolveram fiscalizar este armazenamento. Nossas autoridades demoraram a aprender? Você comentou, né, Rodrigo, a Operação Relíquia, né, que está se colocando aí agora no Porto de Santos, e para buscar cargas abandonadas de produtos químicos e perigosos, né? Eu queria fazer uma ressalva nessa questão, acho importante a operação, mas que seja feita assim, a abordagem também e a conscientização do munícipe de Santos, que, independentemente dessa operação, o foco central, a operação não está tocando. Qual é o foco central da operação? A Codesp, através desse novo PDZ que ela colocou goela abaixo na cidade, através de uma portaria 61, sem ouvir ninguém, sem ouvir
sem audiências públicas na Câmara Municipal, sem audiências públicas na cidade para ouvir o munícipe, para ouvir a sociedade civil organizada, ela colocou goela abaixo um terminal na região de Outeirinhos, um mega terminal de fertilizantes. E aí eu não vejo essa Operação Relíquia falar sobre isso. Então eu vejo ela falar que está fazendo vistorias, isso para mim é tampar o sol com a peneira. Você está ali tentando fazer, para dar uma sensação de segurança para a população, sendo que o que está por vir agora, que é esse novo PDZ na região de Outeirinho, criar um mega terminal que vai movimentar 11 milhões de toneladas ano. Eu estou falando de 11 milhões de toneladas de fertilizante ano, que é o amônia, que está lá, vai estar lá. Vai ser construído se isso for para frente. Nós temos várias ações contra essa decisão do PDZ, por isso que afeta uma região povoada de Outeirinho, onde tem uma universidade, onde tem várias casas populares ali que atingem Macuco, muito embora teve um webinário na Associação dos Engenheiros, que já parabenizei pelo webinário sobre essa questão do fertilizante, onde um técnico diz o seguinte: se explodir, a quantidade imensa de movimentação que vai ter naquele terminal, praticamente Santos todo vai apurar. Porque o que aconteceu em Beirute foi 3.700 quilos lá de tonelada, 3.000 de tonelada que deu justamente essa explosão aí que morreu mais de 100 pessoas. Agora, você imagina... Nitrato de amônia. Você imagina 11 milhões de toneladas. É uma capacidade de armazenagem diária quase 10 vezes o que estava armazenado em Beirute. Uma capacidade diária, quase 10 vezes o que armazenado em Beirute. Então, a projeção da autoridade portuária é ampliar de 9 milhões para 11 milhões de toneladas, e essa ampliação se dá origem a esse novo terminal, esse mega terminal que estou falando, na região de Outeirinho, e deixar bem especificamente os ouvintes que estão aqui, a região de Outeirinho, onde fica lá o Concais, onde tem ali vários armazéns de açúcar, e aí o que se coloca? O risco de uma carga estar armazenada próximo a outra carga inflamável, porque o açúcar é altamente inflamável. Já teve vários incêndios ali naquela região de Outeirinhos, nos armazéns de açúcar, e se você tem um incêndio uma proporção, nem que seja pequena, você atingindo um terminal de fertilizante, é um risco enorme. Não tem nem como evacuar a área, que todo mundo vai apurar. Praticamente você tem vai ser um desastre enorme. Então não dá para brincar com isso. Não dá para você ter um terminal no meio da cidade de amônia. E aí eu vejo essa Operação Relíquia não falando sobre isso, falando em fiscalizar as cargas abandonadas, que é importante, sim, mas ela não coloca o dedo na ferida, que nós vamos colocar o dedo na ferida. Nós vamos pedir uma audiência pública, que já está marcada para o dia 19, na Câmara Municipal, a comissão que eu presido, que é a Comissão Ambiental e Segurança do Porto. A gente vai estar chamando uma audiência para estar explicando para a população o risco de um terminal de fertilizantes na região de Outeirinho. Logicamente, puxando essa questão da Operação Relíquia, vamos chamar o IBAMA, para que eles coloquem para a gente de que maneira eles vão trabalhar isso, que estão falando de carga abandonada. E a carga que vai ser colocada nesse terminal, como que vai ser operada? Eles vão estar praticamente concordando com isso, que a carga vai estar lá, vai ser manuseada, vai ser feita a operação dessas cargas. Como é feita essa operação? Qual a segurança que ela vai dar? Qual a garantia que esse grupo que está fazendo essa operação vai dar para a população de Santos? É essa a resposta que eu quero. Chico, é só para trazer nessa linha aí dessas cargas perigosas, né, que você também já tinha acompanhado, eu também já fiz várias matérias sobre os cilindros que apareceram aí há uns 2 anos na Codesp e apareceram por acaso. E agora vem essa Operação Relíquia porque aconteceu uma explosão lá em Beirute. Né? A gente queria até que você lembrasse o caso dos cilindros, que também foi uma mega operação, e apareceram os cilindros que já estavam aí há mais de 20 anos no Porto de Santos. O armazém do 1 a 8, né? Tinha uma carga perigosa. Né? Verdade, teve realmente essa questão do cilindro, que era uma carga abandonada, que estava lá
há muitos anos, dentro da autoridade portuária, né? E a partir dali fizeram uma operação de descarte, isso no alto mar, que muitas pessoas falam, já foi um risco ter feito isso lá atrás, esse descarte, mas foi feito esse descarte, e aí quando vem a operação relíquia, no sentido de verificar nos terminais privados se há alguma carga abandonada, não estou criticando essa operação, deixar bem claro aqui para os ouvintes, que aqui não estou fazendo a crítica a essa operação, mas sim fazendo a crítica no sentido de você ter isso permanente, como a Tânia falou. 20 anos depois, se descobriu uma carga abandonada dentro da autoridade portuária. Será que os diretores que passaram pela Codesp, para a Companhia Docas, os técnicos não sabiam dessa informação? Eu acredito que sabia, só que não passou isso para a população. O porto fica fechado com as suas informações, não passa. Olha o risco que tinha essa carga no centro de Santos. Se uma carga dessa explodisse, tivesse contato com uma faísca, tivesse um incêndio daqueles armazéns que estão depredados, está para cair nos pedaços, que poderia acontecer. Aconteceu um incidente lá, caiu um raio lá e tocar fogo naquilo lá e explodir a metade de Santos ali, do centro da cidade. Por falta de uma irresponsabilidade, falta de cuidado, de dar informação também precisa para a população se proteger. Não tem um plano de contingência, de emergência na cidade para isso. E aí também a prefeitura tem uma parcela de culpa, tem que cobrar a autoridade portuária, não ficar achando, tá bom, não, tem que cobrar. O gestor público, o prefeito da cidade, é o gestor da cidade. Ele tem que cobrar as autoridades para que dê resposta para ele, para que ele possa proteger a população da sua cidade. Então, nós temos cobrado isso porque não estamos vendo isso. Então, nós precisamos ter resposta. As Porto de Santos é o maior empregador da cidade. Eu defendo a integração Porto-Cidade porque eu entendo que o Porto, praticamente passa aqui 33% da balança comercial brasileira passa no Porto de Santos. Nós precisamos ter carga de alto valor agregado para que gere emprego nessa cidade. Gerando emprego nessa cidade, com certeza a economia da cidade vai bem. A economia gira em torno do porto. Se a gente ter desemprego, da forma que estão colocando, Porto vai ser um porto de passagem de carga perigosa, explosiva e granel. É isso que o porto vai ter. E não vai ter alto valor agregado na carga, e as atividades de container vai sumindo aos poucos. Vai sumindo e o desemprego vai aumentando. Então, a grande luta nossa é aumentar essa carga de valor agregado que possa realmente gerar emprego em cadeia produtiva, ou seja, não só no porto, no retroporto, na indústria, fazer esse trabalho com as indústrias paulistas, para que seja um porto realmente de escoamento da carga das indústrias mais próximo do porto, mas é necessário fazer um planejamento estratégico também da cidade, no sentido do plano diretor, ter áreas demarcadas para que possa dar o suporte para essas empresas que vão fazer exportação e importação de suas cargas. Eu falo carga sustentável, limpa, energia limpa, para que possa gerar emprego. Então, assim, eu acho que a prefeitura, o gestor público, tem que trabalhar com essa possibilidade de geração de emprego na área do porto, mesmo o porto sendo um porto federal, e aí agora eles querem privatizar, não sabe? Quando você privatiza, você tem menos a gerência por conta que isso é uma coisa privada. Mas sendo um porto público, a prefeitura, enquanto um ente público municipal, tem o dever, e nós temos aqui, não só o dever, nós temos direito de cobrar, tá? Das autoridades, não da forma que foi colocada agora abaixo, numa portaria que tira a autonomia da nossa cidade. Nós vamos lutar para a autonomia da nossa cidade, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura. Nós temos que lutar pela autonomia da cidade para que todos nós tenhamos voz e tenhamos forma de participar dessa companhia, no sentido de agregar valores e também gerar emprego e distribuir renda. Então, e aí, nesse sentido, está o meio ambiente, está a questão das cargas, tem tudo isso. Então, essa é a nossa grande luta. Não podemos deixar um Porto de Santos, o maior da América Latina, ficando só um porto de passagem, né? E os moradores à mercê dos riscos que acaba acontecendo incêndios, como aconteceu na Ultracargo, e não ter praticamente uma capacidade de combater aquele incêndio. Você viu quantas pessoas ficaram lá dependendo daquelas chamas apagarem e as empresas pararam na margem direita porque não podia fazer operação portuária, porque não tinha sequer uma alça de um viaduto para poder desviar daquele incêndio para dar conta no porto. Então, você vê, uma coisa tão simples, uma alça de viaduto, estão se falando que vai fazer agora.
Então, o porto só tinha uma entrada. Então, quer dizer, é inadmissível não ter equipamento necessário para combater o incêndio, não ter os bombeiros praticamente, coitado, não tinha sequer aquele equipamento específico para poder combater aquela chama. Teve que pedir para a Petrobras um apoio. Então, você percebe que a cidade não está preparada para atender essa demanda dos produtos químicos e da questão da grande massa que estão querendo vir de fertilizante e também de granéis. Então, temos que trazer o quê? Se não está preparada, tem que se preparar e colocar essas cargas condicionadas em lugares que possa fazer atendimento, fazer o socorro e evacuação da área caso venha acontecer um acidente. Não no meio da cidade. E trabalhar para que venha mais carga de valor agregado através de container. Chico, você é uma liderança portuária e desde o incêndio da Ultracargo, esse debate, né, do perigo de Santos ser um verdadeiro barril de pólvora, como muitos especialistas já dizem, vem à tona. Mas, ao mesmo tempo, os munícipes, né, as pessoas que não têm aquele dia a dia com o porto, estão distantes, né, dessas operações portuárias, elas não entendem. Então, eu queria que você enfatizasse, né, a sua opinião sobre esse novo PDZ, o que isso pode desencadear na falta de geração de empregos na nossa cidade e os prejuízos, né, de tragédias que podem ocorrer. Você disse da situação do Outeirinhos, isso pode afetar diretamente todos os bairros da cidade, né? A pessoa que mora no José Menino, a pessoa que mora na Ponta da Praia, muitas vezes acha que está distante, né, do local, mas não, isso pode afetar diretamente a casa da pessoa, né, o prédio que ela vive. Enfim, eu queria que você comentasse assim para as pessoas leigas, porque muitas vezes elas têm esse distanciamento com o porto. Boa pergunta, Rodrigo. Assim, na Câmara Municipal nós fizemos 3 audiências públicas. Eu sou presidente da Comissão dos Portos, Comissão Permanente dos Portos da Casa, da Câmara Municipal. E quando nós chamamos a 3 audiências públicas, e em nenhum momento a autoridade portuária veio em audiência para explicar à população os motivos, até mesmo a questão dos riscos que poderia fazer essa mudança do PDZ, desde o ano passado. E a gente percebeu que o interesse da autoridade portuária é justamente para atender as empresas, as grandes empresas do agronegócio, e não tinha nenhum tipo de preocupação com a cidade. Tampouco com a carga que vai transitar aqui na nossa cidade. A grande preocupação seria com o modal ferroviário, que a ideia dele é trazer tudo de Mato Grosso para cá, do Centro-Oeste, através de trem. Daí já vem aí uma falta de planejamento estratégico da questão social, que já acaba aí com mais de 5 mil motoristas de caminhões que dependem das cargas portuárias de Santos, que faz o vira, tanto no container, no granel, enfim, essas cargas vão vir tudo de trem. Então, você já perde nossa cidade, nossa região como toda, a Baixada Santista, muitos trabalhadores que dependem desse sustento na questão da logística dessa carga, já praticamente fica sem emprego. Dali já começa por aí. A questão do emprego na área do container, o terminal da Libra, quando fechou, em abril de 2019, nós tínhamos levado uma proposta para que um armador, alguma outra empresa pudesse operar naquele terminal que estava pronto, né? Operar naquele terminal para poder manter os empregos dos trabalhadores da Libra. Tinha mais de 1.000 trabalhadores que ia ficar desempregado. Sequer a autoridade portuária se interessou, falou, fechou mesmo, e agora transferiu aquela área para celulose e granel. Então, você percebe que não tem interesse social de emprego, tem interesse de atender a carga que vem de outros estados e não deixa nada de valor agregado, não deixa nenhum tipo de... O que deixa que é muito poucos empregos, porque essas atividades têm equipamento muito automatizado, são poucos, um terminal de celulose praticamente é um terço, vamos dizer, de mão de obra de um terminal de container da Libra que empregava muita gente, tanto direto e indiretamente, que eu estou falando caminhoneiro, estou falando pessoas que trabalham no suporte na retaguarda. E o terminal de celulose não tem essa especificidade e consegue atender a sua carga com menos pessoas possível, porque é um terminal altamente automatizado. Então, você percebe que o plano diretor, esse plano do PDZ que foi planejado,
Não foi para gerar emprego, foi para tirar emprego, foi para atender o mercado. E aí você vê, onde tem o pouco emprego que existe hoje, ali na região de Outeirinhos, tem lá um terminal de container, que é a Marimex, e também a Bandeirantes. São 2 terminais de container, que os dois juntam mais de 2.000 trabalhadores direto, fora os indiretos, os caminhoneiros, que dependem dessa circulação dessa carga. Esse terminal vai dar origem ao que eu estava falando, um terminal de fertilizantes. Além do risco ambiental, o risco social desse pessoal ficar desempregado é a mercê da sorte, que não sabe quando vai voltar a trabalhar, se isso se concretizar. Existem ações aí, nível nacional, para barrar isso, está sob efeito de liminar, mas pode em qualquer momento cair a liminar e isso se concretizar. Tanto o risco ambiental como o risco social. Então, eu tenho alertado isso, não só eu, como vários líderes sindicais, de outras categorias, e também assim, a classe empresarial, algumas pessoas que estão se sentindo prejudicadas têm alertado, têm falado isso, e até mesmo o sindicato da Associação dos Engenheiros alertou no webinário essa situação, do PDZ, que não teve uma conversa com a cidade, porque ninguém é contra o porto, nós queremos que o porto seja desenvolvido, né, de forma organizada e sustentável, tá? Queremos que realmente o porto abra uma conversa com a cidade, com a região, que possa trazer carga de valor agregado próximo do porto, o porto indústria, os retroportos, para que possa realmente dar um suporte às cargas que transitam no porto. Mas nada disso é conversado, não tem, a autoridade não quer conversar com ninguém, e pior, o Ministério da Infraestrutura, através do ministro Tarcísio de Freitas, ele criou uma portaria, que é a 61, que quando a gente estava pedindo conversa, que a cidade tem que ser ouvida, ele joga uma portaria, que é a 61, onde ele tira a autonomia da cidade e o prefeito não faz nada. Ele tira a autonomia e o prefeito não se pronuncia. Ele não vai na luta e fala assim, não, eu vou lutar contra essa portaria, eu vou entrar com uma ação, porque isso é inconstitucional. Aí fica as entidades sociais brigando, lutando e questionando o governo federal onde que é o papel do gestor público, do prefeito da cidade. Pedir o quê? Pedir a questão de, essa portaria inconstitucional, vamos fazer uma ação, fazer uma DIN, que ele como gestor público, ele pode fazer isso. Então, a gente entende que é uma luta grande. Então, esse PDZ, ele vem desmantelar toda a questão do emprego e ambiental. E, para completar, e assim, já terminando essa minha fala, nós não falamos aqui a questão do navio-bomba, que também está dentro desse PDZ, que é um navio gás, uma plataforma de gás que, a princípio, na região, ali seria no Ilha Barnabé, mas já se coloca a possibilidade de colocar na Lemoa esse navio permanente, que é um navio da Congás que vai fazer a operação de gás. E a ideia pelo o que está sendo colocado aí, pedindo pelo licenciamento ambiental, que se faça uma termoelétrica em São Paulo, abastecida por esse navio gás. Você vai ser um gasoduto saindo de Santos até o Planalto para abastecer uma termoelétrica. Olha só o absurdo disso, aos riscos que a população, tanto de Santos e Cubatão, vai ocorrer de ter um gasoduto subindo lá para o Planalto, e sem contar da operação portuária, que é muito delicada, uma operação dessa do navio para o outro, um navio gás, seja na região da Ilha Barnabé, ou seja na região da Lemoa, e a da Lemoa ali, nós temos ali 3 bairros que são afetados diretamente hoje, ali Jardim São Manuel, Piratininga, o próprio bairro da Lemoa, né? Que são bairros que tem muita gente, população, e tu tem do lado do Nurbino com um navio gás, um navio bomba, que já foi denunciado aqui pela mídia desse local, pela DL, já fizemos uma audiência, fizemos moção de repúdio, e também a Associação dos Agentes Antipoluentes, o professor Jeffer já tem ações nesse sentido também, e é isso que a população tem que acordar e enxergar, que é isso que nós estamos lutando contra isso, contra o navio-bomba, contra esse mega terminal de fertilizante que vai armazenar muita amônia, um risco enorme para a nossa cidade, e contra a questão social, que vai ter o desemprego nesse novo layout que está sendo proposto pela autoridade portuária. Então, esses alertas, desde o ano passado, o nosso mandato tem colocado, a Câmara Municipal tem alertado isso, e isso nós temos que cada vez mais intensificar, porque a mídia normal, a mídia que tem um poder maior de atender aí a população, a grande mídia, não vejo falar sobre essas questões.
tampa o sol com a peneira, acha, não, vai vir aí, vai movimentar quantas toneladas de celulose. Legal, mas o que vai gerar para a cidade de emprego e de distribuição de renda? Ninguém fala sobre isso, não tem um planejamento, ninguém fala isso. Quanto gerava o terminal da Líbano na questão de emprego e quanto vai gerar agora a celulose e o granel. É isso que, às vezes, é importante ter um espaço como esse para a gente poder alertar e falar para a população de Santos os riscos que nós estamos ocorrendo com esse novo PDZ. E tem aí também o incinerador, né, Chico? Aí tem o incinerador também, que aí é uma questão, não é porto, mas é uma questão da prefeitura, né? Que eu ouvi que vocês também falaram um pouco sobre isso, que a gente também é contra, porque não temos informações. Na realidade, a gente entende que tem que ter outras alternativas, a questão do lixo, e tem que ser discutida também, tem que ser feito de forma transparente, discutir com a sociedade, discutir com a população e achar uma alternativa. Não podemos ser contra e não querer uma alternativa. Não dá para também ficar com o aterro sanitário da forma que está. Nós sabemos que também o churume no lençol freático também contamina o solo, contamina a água, contamina tanta coisa, e nós precisamos resolver o problema do lixo. Mas como que a gente resolve o problema do lixo? Não uma coisa pronta e acabada, mas sim através de um debate transparente, uma forma de se debater a situação e trazer a alternativa que já existe no mundo que não seja poluente. É isso que tem que ser discutido. Não é que a gente é contra, somos contra. Esse modelo vai poluir, mesma coisa que está poluindo hoje o lençol freático, mas vai poluir nosso ar. Mas precisamos achar uma alternativa que praticamente atenda a necessidade do condicionamento do lixo e que também atenda a questões ambientais. Sim, Chico. Muito obrigado pela sua participação. Os microfones da RBA Litoral estarão sempre abertos para esses debates. Você comentou, né, sobre o navio-bomba, o incinerador, o PDZ, e a RBA Litoral está prestando esse serviço à sociedade, informando as pessoas. Vale lembrar que em 2017, você citou a termoelétrica lá em Peruíbe, que queriam construir, e só não foi construída devido à força da população. Chico, quero agradecer novamente, boa recuperação, né? E terminando sobre o Porto de Santos, eu queria fazer uma analogia ao que o nosso finado jornalista Armando Gomes sempre dizia com o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube é do mundo, mas principalmente é de Santos. Então, o Porto é do mundo, mas principalmente é de Santos, e os santistas precisam ser ouvidos. Com certeza. Eu te agradeço, eu agradeço Obrigada. a Tânia também pelo espaço, e dizer que esse espaço democrático que vocês têm aqui, que abre para todos os movimentos sociais, é super importante em defesa da democracia do nosso país e da nossa cidade. Obrigada, Chico, pela participação, boa recuperação, né? E foi também muito importante para os nossos ouvintes, nossos internautas, ouvirem aí o seu depoimento sobre esse drama que você passou e reforçar que é necessário tomar as medidas, adotar as medidas de segurança sanitárias, né? Usar máscara, lavar as mãos, enquanto ainda não temos a vacina. Muito obrigada, Chico. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para todos os ouvintes. Rodrigo, chegamos ao final de mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigado, Tânia, por mais essa participação. Agora ficamos com o som da praia, com a rodada, depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. Caso você tenha perdido o programa de hoje, com a coluna do Eduardo Ritt e com a participação do vereador Chico Nogueira, você pode conferir às 19 horas nas ondas da 93.3 FM e a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página do Facebook e construa conosco a RBA. Agradecendo aí a audiência de todos, tanto pelas ondas do rádio, como pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Obrigada pela companhia e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau. Vai lá. A
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.